Meus irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias essa noite no livro de Salmos, para nós fazermos a leitura dos 3 primeiros versos do Salmo de número 101. O assunto que eu desejo ensinar aos irmãos essa noite é sobre o culto familiar, esse tesouro perdido que precisa ser urgentemente reencontrado. O pastor tem falado aqui sobre a igreja essencial, né? E o culto familiar é essa atividade, esse recurso da graça que vai moldar as nossas vidas pessoais, a nossa família e, consequentemente, a nossa igreja e a nossa comunidade. A igreja precisa restaurar o altar da adoração no lar. Salmo de número 101, verso de 1 a 3, diz assim: Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Amém, queridos? O Salmo 101 era chamado pelos puritanos de o Salmo dos donos da casa. Esse é um daqueles salmos do lar. É aquele salmo, aquela palavra que toca a nossa vida doméstica. Ela traz a piedade e a presença de Cristo para dentro das nossas casas. O pastor Joel Bick, ele diz que os puritanos viram neste salmo o padrão cristão para o homem cuidar do seu lar. Especialmente, nós encontramos nesse salmo princípios para que os pais aprendam a governar a sua casa. Observe, os irmãos, que nesses versos que eu acabei de ler, nós podemos retirar daqui 4 princípios práticos. O primeiro deles: um homem deve governar o seu lar pelo princípio da liderança amorosa. Essa liderança é fundamentada na palavra de Deus e aqui no verso 1, pela misericórdia e pelo juízo. Então Davi diz: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Meus irmãos, Davi queria cantar a glória de Deus em sua casa. A partir do contexto do seu lar, ele queria exaltar o Senhor, queria cantar o juízo e a misericórdia do Senhor. Todos os deveres do homem, como cabeça do lar, podem ser resumidos nesses 2 atributos que o Senhor comunicou a nós: o atributo da misericórdia e do juízo, ou do amor e da justiça. Um puritano chamado William Goode, ele afirmou o seguinte: nenhum dever é tão importante para o homem a não ser que ele mostre misericórdia para com a sua esposa e amor para com os seus filhos. O amor do pai é como sal que tempera a comida. Portanto, o amor deve ser o primeiro a aparecer nos relacionamentos domésticos, bem como ser o último a ir embora. Os filhos precisam ver no seu pai que o pai o ama, bem como ama a mamãe. Como bem colocou o apóstolo Paulo no conhecido texto de 1 Coríntios capítulo 13: se eu não tiver amor, nada serei. Precisamos lembrar, meus irmãos, que amor não é ausência de juízo, amor não é ausência de disciplina, amor não é ausência de firmeza. O amor, diz a Bíblia, tudo suporta, mas o amor nem tudo tolera.
O amor não se alegra com a injustiça. O líder bíblico, o pai que quer dirigir a sua casa pela palavra de Deus, como aqui no Salmo de número 101, ele põe em prática o juízo, a justiça em sua casa. Ele tem firmeza, por isso ele disciplina os filhos quando pecam, mas sempre demonstrando um coração misericordioso, um coração amoroso. Você tem governado a sua casa com essas duas varas? A vara do amor e a vara da firmeza? O segundo princípio que nós podemos tirar aqui deste salmo, dos seus primeiros versos, está na primeira parte do verso 2, o princípio da devoção pessoal. Nós aprendemos que o dono da casa deve governar a sua casa por meio da liderança amorosa, misericordiosa e justa, mas também deve governar a sua casa por meio do exemplo de devoção pessoal a Deus. Então Davi diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Esse verso, meus irmãos, demonstra que Davi exercitava a devoção prática e pessoal a Deus. Davi ansiava pela presença de Deus em sua vida. Senhor, quando virás a mim? Ele desejava aquela doce e contínua comunhão com o Senhor. A busca da santidade que ele desejava era também a busca pelo próprio Deus. Portanto, andar de maneira piedosa em casa, com um coração sincero, é andar buscando a presença de Deus, a comunhão com Deus. Então nossos filhos poderão dizer de nós: minha mãe e o meu pai podem ter suas falhas e suas fraquezas, mas uma coisa eu sei: meus pais amam o Senhor Jesus e eles anseiam ter comunhão com Deus. Meus irmãos, que bênção é os filhos verem os pais de joelhos. Você quer que a sua família seja piedosa, como a família do Salmo 101? Então, seus filhos devem ver você buscando a Deus numa devoção diária, sincera e contínua. O terceiro princípio está também no verso 2, na segunda parte. O princípio da piedade íntegra dentro de casa. Então, Davi diz: andarei em minha casa com um coração sincero. Um coração sincero é o mesmo que um coração íntegro. É um coração totalmente oposto àquele coração falso, hipócrita, que o Senhor Jesus denunciou durante o seu ministério aqui na terra. Meus irmãos, Davi foi um homem que caiu num pecado terrível, mas Davi não foi hipócrita. Davi confessou a sua maldade, se voltou para Deus e alcançou o perdão do Senhor, como nós bem encontramos isso na sua oração do Salmo de número 51. Davi ansiava, desejava viver numa integridade a Deus que começava dentro da sua casa. Uma autoridade puritana chamada de Thomas Menton escreveu o seguinte: os maridos devem andar em seus lares com um coração perfeito, de tal forma que sua casa seja protegida de tudo o que está do lado de fora. Eles devem ser mais cuidadosos em andar de maneira piedosa dentro de casa do que do lado de fora. Será que essa é a sua convicção hoje? Que tragédia, quando nós tratamos melhores as pessoas da rua do que os nossos próprios familiares. O quarto princípio que nós deduzimos aqui está no versículo de número 3, o princípio da pureza no lar. Então Davi diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim.
coisa má aqui é tudo o que corrompe. É uma espécie de instrumento de Satanás. Davi diz: essas coisas não vão grudar em mim. Ela não ficará amarrada em mim. Meus irmãos, aqui nós percebemos a diferença entre os piedosos e os que não são piedosos. O grande puritano John Owen disse: os ímpios se apegam ao pecado, mas os justos fogem do pecado, mesmo que o pecado tente se apegar a eles. Vocês devem se lembrar aqui do caso de José na casa de Potifar, né? O pecado, a mulher de Potifar quer se apegar a José, mas José foge do pecado. O homem piedoso vai arrancar de sua casa tudo o que for mal. Joel Bick comentou que uma estatística aponta que um programa de TV aberta passa em média 5 atos pervertidos, ou de violência, ou de vingança por hora. A internet traz coisas tão malignas que nós não devemos nem mesmo mencionar aqui. Se você der uma olhadinha nessa noite, quais são os vídeos que mais fazem sucesso? No Facebook, no Instagram, TikTok, YouTube e outras redes sociais, você vai ficar espantado com a quantidade de coisas malignas. Então Davi falou sobre isso tudo. Eu não terei nada disso em minha casa. Os puritanos diziam que o pecado pode entrar na nossa vida por 2 portas: a porta dos olhos e a porta dos ouvidos. Se você vê ou ouve algo pecaminoso de modo passivo, você torna-se culpado daquele pecado. O grande pastor batista John Bunyan, autor do livro O Peregrino, explicou assim: se um homem vê o senhor pecado batendo em sua porta, e ao abrir a porta, vê que ele é pecaminoso, se ele fechar a porta, rapidamente não pecou. Mas, se ele permitir que o senhor pecado entre no seu lar e comece a conversar com ele e ouvir o que ele tem a dizer, então esse homem pecou. Meus irmãos, eu me pergunto, será que o salmista sabia a quantidade da iniquidade que jorra das telas nos nossos dias? Certamente não, mas o princípio aqui ainda é o mesmo daquele corinho que nós cantávamos no ministério infantil. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Você tem guardado a pureza dentro do seu lar? O que vem na sequência do Salmo 101 é uma atmosfera santa, onde nós percebemos que o princípio central para cultivarmos essa atmosfera santa dentro de casa consiste na prática do culto familiar diário. Os puritanos diriam a você que é pai, que é marido, que a coisa mais importante que você pode fazer na vida é o culto familiar diário. Foi após eu ouvir uma mensagem do pastor Joel Bick que eu e a minha família começamos a fazer culto doméstico todos os dias. Durante anos, aprendendo sobre essa prática, sobre esse recurso da graça, nós tentamos fazer culto 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e nunca emplacamos uma frequência. Sempre oscilávamos entre erros e acertos. Mas ouvindo o Dr. Joel Bick, esse pastor piedoso, eu fui desafiado a iniciar o culto doméstico todos os dias lá em casa. E pela graça de Deus, nós temos permanecido nessa decisão. Os puritanos, eles levaram o culto familiar tão a sério, que quando um pastor visitava a casa de uma família,
naquilo que eles chamavam de visitação da alma ou visitação familiar, que ocorria pelo menos uma vez por ano na casa de cada membro da igreja, eles perguntavam ao pai de família: meu irmão, como vai o culto doméstico? Como vai o culto familiar? Se aquele irmão respondesse para o pastor: pastor, eu não tenho conseguido fazer o culto aqui em casa, estou com algum problema e nós não estamos realizando o culto aqui em casa. Esse irmão seria repreendido pelo pastor e seria comunicado a ele que daqui a um ano, quando o pastor voltasse àquela casa, se ele não tivesse se arrependido e iniciado a prática do culto doméstico diariamente, ele seria disciplinado pela igreja, ficando inclusive impedido de participar da ceia do Senhor. Mas o meu objetivo nesses minutos finais não é sobrecarregar os irmãos com culpa ou desespero. O que eu quero, na verdade, é que no final desse culto você tenha a convicção que precisa voltar para casa hoje e começar a realizar os cultos com a sua família todos os dias, até o dia da sua morte. Então veja os irmãos que eu quero aqui ajudá-los, dando a vocês 3 tópicos sobre esse assunto: culto familiar. O primeiro deles é o fundamento. Por que nós devemos realizar o culto familiar? O segundo tópico, eu quero falar rapidamente sobre os benefícios do culto familiar. E por fim, eu vou apresentar aos irmãos um breve diretório, aquilo que a gente chama de roteiro, ou simplesmente como você pode implementar ou implantar o culto familiar na sua casa. De onde os puritanos tiraram essa ideia de que nós devemos realizar um culto com a família todos os dias? Como batistas, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e é a nossa única regra de fé e prática. Amém, queridos? Amém. E os batistas advêm do movimento puritano. E os puritanos, então, olhando para a Bíblia, perceberam, por exemplo, que Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, em Gênesis 18, 19, Deus disse a respeito de Abraão: eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Irmãos, Abraão usou a autoridade que Deus lhe deu como pai e como cabeça de sua casa para aplicar os deveres da piedade familiar. Abraão também orou com a sua família e instruiu a sua família nos caminhos do Senhor. Onde quer que Abraão fixasse a sua tenda, diz a Bíblia, ali ele edificava um altar ao Senhor. Gênesis 12, 7, 13, 4. Nós somos a descendência de Abraão, como está em Gálatas 3, 29. Se nós não fazemos as obras de Abraão, se nós negligenciamos o importante dever do culto em família, somos descendência de Abraão. Considere também a piedosa determinação do velho Josué. Quase 100 anos de idade, o governador de Israel, ele declara diante de um contexto de idolatria, onde parte do povo já estava se desviando do Senhor. Josué 24, 15. O brado de toda a família cristã. Quem sabe, diga junto comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nem mesmo a posição elevada que Josué ocupava, nem a urgência dos deveres públicos, políticos, que o pressionavam, nem a idolatria que o cercava, distraíram sua atenção do bem-estar espiritual de sua família. Um outro exemplo, nós podemos citar aqui Davi, que quando trouxe de volta a arca de Deus para Jerusalém, com júbilo, com ações de graça, com danças, depois ele voltou para casa para abençoar sua família, 2 Samuel 6, 20. Nós podemos citar ainda os casos de Jó,
que no capítulo 1, verso 5 do seu livro diz que ele levantava de madrugada para orar pelos seus filhos, e o caso de Daniel, que os irmãos sabem, subia ao seu quarto para orar ao Senhor. Quantas vezes por dia, irmãos? 3 vezes. Daniel 6, 10. Se nós citarmos apenas um caso do Novo Testamento, nós vamos perceber que esse legado ele foi continuado em toda a história de Israel e posteriormente na igreja. Paulo diz a respeito de Timóteo que a sua fé era sincera e que Timóteo herdou a sua fé da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice, e Timóteo, desde a sua meninice, conhecia as sagradas escrituras, como está em 2 Timóteo 3,15. A confissão de fé puritana de Westminster, ela ordena que todo homem deve dirigir sua família em adoração no lar diariamente, 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Esse seria um bom ideal para nós seguirmos. Quais são os benefícios de nós seguirmos essa orientação bíblica, essa orientação histórica? Bom, são muitas vantagens de reunirmos a família para cultuar a Deus todos os dias em nossas casas. Primeiro, o culto em família vai prevenir muitos pecados. O culto em família vai prevenir muitos pecados. Vocês já perceberam que chega uma certa idade na vida dos filhos dos crentes que eles começam a parar de ir à igreja? Uma pesquisa aí aponta que mais de 70%, 7 em cada 10 filhos de crente, quando vão para a faculdade, se desviam do caminho do Senhor. Filhos de crentes, inclusive de pastores, né? Não falta um para você lembrar aí de algum filho de pastor, que com 15 anos começou a dar trabalho para o pai, com 16 começou a dar trabalho para a mãe, né? 16 anos, e com 17 ele já não estava mais na igreja, com 18 engravidou uma menina, com 19 engravidou outra, e foi para as drogas, e foi para o mundo. O que faltou na casa desse pastor? O que faltou na casa desses irmãos? Um exemplo bem rápido. Hoje pela manhã, nós estávamos realizando o nosso culto, então chegamos em Gênesis capítulo 24, aquela longa história do casamento de Isaac e Rebeca. São 67 versículos, né? E nós temos como um princípio que o culto doméstico seja breve, seja rápido, porque o Igor não tem muita paciência, né? Ele só tem 8 anos, então o culto é rápido. Então eu pensei até em ler um outro livro hoje, um outro capítulo, porque o horário já estava bem apertado para nós, mas pela sugestão lá dos filhos, né, acho que foi o próprio Igor que sugeriu, nós fomos ler 10 versículos dos 67, geralmente a gente lê um capítulo, mas o capítulo é muito grande. E aí nós começamos a conversar com os meninos sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, né? Os meus filhos têm 21, 18, 15. Os meninos dessa idade já estão pecando moralmente, e muitas igrejas aceitando isso como um padrão bíblico. Então eu estava conversando com os meus filhos, lendo a Bíblia e conversando com os meus filhos sobre pureza, sobre santidade, sobre casamento. O grande teólogo A.W. Pink afirmou que o culto familiar gera temor na alma, transmite um senso da majestade e autoridade de Deus, determina solenes verdades diante da mente e derrama bênçãos de Deus sobre o lar. Piedade pessoal no lar é um meio mais influente, abaixo de Deus, para estimular a piedade aos pequenos. Meus irmãos, principalmente as crianças, aprendem muito mais pelo exemplo do que por aquilo que nós falamos. Eles estão olhando para nós e eles vão seguir o nosso passo. Uma segunda bênção, um segundo privilégio,
é que a maneira como nós tratamos o culto familiar vai determinar a saúde espiritual da nossa família, anota aí, da nossa igreja, da nossa cidade e da nossa nação. Como eu trato o culto familiar é o termômetro para a saúde espiritual no meu lar, na minha igreja. Família forte, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. Já perceberam que 70, 80, talvez 90% dos problemas de disciplina na igreja vêm das famílias, de casamentos, de relacionamentos, dos filhos que pecam? Não é por acaso, irmãos, que o índice de traição e divórcio dentro da igreja equivale ao índice de traição e divórcio do mundo. Não é por acaso que a igreja tem perdido o seu poder, sua santidade e sua paixão. Eu não sei qual é exatamente a realidade aqui em São Fidélis, mas a realidade em Cambuci é: nós perdemos o tesouro do culto no lar. Nós estamos redescobrindo esse tesouro. Em algum momento da nossa história, os pastores pararam de fazer os cultos em suas casas, perderam a autoridade para ensinar, e as igrejas se esqueceram que culto familiar é uma tradição batista, é uma tradição bíblica que nós devemos resgatar urgentemente. Uma terceira bênção que eu quero destacar aqui é que o culto familiar promove oração diária. Quando nós oramos em família, nós estamos buscando a bênção de Deus, e aquelas tristes corrupções das quais nossa ordinária natureza é sujeita são enfraquecidas. Finalmente, a oração em família obtém para nós a presença e a bênção de Deus. Aqui está, irmãos, uma promessa da presença de Jesus que é particularmente aplicável a esse dever. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Terceiro e último tópico: qual seria um diretório bíblico para o culto familiar? De acordo com as Escrituras, Deus deve ser servido em atos especiais de adoração em família das 3 seguintes maneiras. Primeiro, instruções diárias e claras sobre a palavra de Deus. Deus deve ser cultuado pela leitura diária e instruções da sua palavra. Através de perguntas, respostas e instruções, os pais e as crianças interagem diariamente uns com os outros sobre as verdades sagradas, como diz Deuteronômio 6, 6 ao 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Segunda maneira de fazermos o culto, ou segundo elemento que deve ter no nosso culto, são as orações diárias. Orações diárias devem ser elevadas ao trono de Deus. O profeta Jeremias, capítulo 10, 25, ele fala sobre uma maldição. Ele diz o seguinte: tu derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, e sobre as famílias que não invocam o teu nome. Famílias que não oram estão debaixo da ira de Deus. Famílias que não oram juntas estão debaixo da ira de Deus. Famílias cristãs devem orar juntas diariamente. Terceiro e último elemento do culto familiar diário: nós devemos nos reunir para cantar louvores a Deus. Esta é também uma bênção, né, irmãos? Porque como esses irmãos cantam bem, né? Parabéns por esse grupo que canta tão bem. Os irmãos lá de Cambuci, muito obrigado por terem vindo conosco cantar, né? E tivemos aqui quase um congresso de música hoje, né? Só faltou mesmo o cantor cristão, mas vai ter ainda, né? Então a gente pode falar que hoje foi um congresso de música. Então, nós aprendemos a cantar dentro de casa. Imagine vocês cantando tão bem assim com os filhos de vocês, com os familiares de vocês, passando esse ensinamento para os próprios filhos, para as próximas gerações. Os maiores músicos que o mundo conhece são músicos cristãos, de origem de igrejas, porque é na igreja que as crianças, desde cedo,
são submetidos à música, seus ouvidos começam a ouvir música. Esses dias, a professora do Igor falou que ele estava fazendo uma atividade e começou a cantar uma música de velho. Aí eu falei, como assim? Ele começou a cantar um hino do cantor cristão, né? E eu disse para ela, não, música de velho não, música de crente. Cantor cristão não é música de velho, é música de crente. Meu filho tem 8 anos e canta música do cantor cristão. Por quê? Porque nós cantamos em casa. Porque nós cantamos em casa. Meus irmãos, o Salmo 118, verso 15, ele diz o seguinte: nas tendas dos justos há jubiloso cântico de vitória, e a destra do Senhor faz proezas. Esta é uma referência clara ao cântico em casa. O salmista disse que existe júbilos, não simplesmente que deve haver, mas que existe nas tendas do justo. Philip Henry, pai do famoso teólogo e comentarista bíblico Matthew Henry, acreditava que esse texto provê base bíblica para o canto de salmos nas famílias. Ele argumentava que cânticos de júbilo vêm de tendas individuais, famílias do justo. Sendo assim, o som de júbilo e salvação deve levantar-se dos lares cristãos diariamente. Certa vez meu pai estava cantando lá em casa aquela música das 100 ovelhas, né? Eu poderia puxar aqui uma estrofe, mas os irmãos conhecem bem. Exatamente, eu acho que o grupo vai cantar isso aí, é congresso de música, né? Então, começou lá, né, cantar, eram 100 ovelhas, puxa aí, irmão, presas no aprisco, eram 100 ovelhas, e a morte cuidou, mais um, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Então ele estava sentado na sala, tocando o seu violão e cantando essa música. Eu estava presente quando de repente um senhor abriu o portão lá de casa, uma cerca de bambu, portão velho, tramela. Ele abriu o portão e veio chorando até a sala, simplesmente para ouvir aquele hino. Meu pai se converteu aos 5 anos de idade numa igreja presbiteriana em Nova Friburgo, quando ele e sua mãe, saindo de um centro espírita, ouviram aquela música, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Você já pensou o impacto que nós vamos causar em São Fidélis quando os nossos vizinhos passarem na porta de nossas casas e ouvirem nós cantando hinos de louvor ao Senhor? Uma conclusão breve aqui. Você que é homem, Deus te chamou para ser o cabeça da sua casa. Nós devemos implementar o culto doméstico em nosso lar. Deus requer que nós o adoremos todos os dias. Todos os dias. O Senhor Jesus é digno disto, a palavra de Deus ordena isso e a consciência afirma isso como nosso dever. Portanto, meus irmãos, voltem para casa e façam o culto doméstico todos os dias. Amaral, vamos cantar? Convidar aqui o coral lá de casa. Meus filhos e minha esposa, nós formamos um coral. Não é tão bom igual o de vocês não, né? Nem igual o da segunda de Cambuci, mas nós vamos cantar junto com os irmãos 410, Felicidade no Serviço. Pastor, o senhor ensaiou? Não, mas nós cantamos hoje de manhã, então a gente pode cantar hoje de noite de novo. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé para cantar junto conosco? Hino do Cantor Cristão, Felicidade no Serviço. O pastor Everton disse que é o momento do ofertório. Você que trouxe a sua contribuição, você que trouxe a sua oferta, você pode sair do seu lugar e depositar aqui no gasofilaço a sua oferta. O diácono Ebert, bota esse gasofilaço ali, por favor, né? Que aí não atrapalha os irmãos que quiserem ofertar. Você puxa, tá bom?
A gente finge que canta e vocês cantam, tá bom? E juntos a gente louva o Senhor. A gente louva o Senhor. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal. no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. no serviço do meu rei eu sou Feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei. no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Senhor, muito obrigado por esse culto de ações de graças. Muito obrigado pelos 30 anos da Igreja Batista em Água Fria. Muito obrigado por essa porta aberta aqui nesse bairro, Deus. Que seja uma porta próspera, onde a Tua palavra alcance os escolhidos e o Teu Evangelho, ó Deus, prospere nessa cidade. Abençoe as nossas igrejas batistas, abençoe os seus pastores, abençoe os nossos irmãos. Senhor, ajuda-nos a Te amar mais. Ajuda-nos a voltarmos, ó Deus, à prática do culto familiar diário, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos ajude. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Weber.